Enquanto patrulha, dois Nindroids são atacados e subjugados por um misterioso ninja fantasma que aparece através de uma nuvem de fumaça. Enquanto isso, em um fogo de acampamento próximo, a equipe de ninjas discute o que o Overlord está planejando, apenas para Jay chegar indicando a presença dos Nindroids. Investigando, os ninjas perceberam que os Nindroids tomaram os cidadãos como reféns, forçando eles a criar mais Nindroids na fábrica. Formulando o plano, Nia visita a aldeia no dia seguinte, fingindo ser uma viajante à procura de trabalho dos cidadãos. Ela aprende que os Nindroids estão esperando um envio de metais brutos naquela noite. Escondendo-se na floresta naquela noite, o ninja encontra um caminhão entregando o metal, apenas para o ninja fantasma chegar. Perfurando o motor, fazendo planos para se vingar do motorista pelo seu envolvimento independente de seu conhecimento dos Nindroids. No entanto, os ninjas interviam, permitindo que o motorista pudesse escapar. O ninja fantasma sai, avisando que não era para os ninjas entrarem no seu caminho de vingança. No dia seguinte, os ninjas discutem sobre o ninja fantasma e a ideia de que os cidadãos sejam forçados a trabalhar para Nindroids. Naquela noite, Jay teorizando que o ninja fantasma é na verdade um Nindroid tentando enganá-los. Jay, Samurai X confronta o guerreiro enigmático do topo de um dos telhados. Depois de usar o imã para deduzir se o ninja fantasma é ou não Nindroid, levando ao choque de Jay de sua teoria ser refutada. Ele e o ninja fantasma entram em uma breve confusão. No final, Nia chega para ajudar o Jay e o ninja fantasma escapa. No dia seguinte, os ninjas se escondem na aldeia, ganhando a cooperação de Eve, que consegue convencer o seu pai e a explicar como os Nindroids primeiro tomaram o controle da aldeia de Nun. Embora cauteloso, o pai concorda, explicando como os Nindroids atacaram no final da noite, levando o prefeito e sua filha Célio como reféns. No entanto, logo após pegar a aldeia para criar máquinas para eles, os ninjas fantasma apareceu, e sua chegada sendo marcada por uma nuvem de fumaça antes de se vingar dos Nindroids e desaparecer. Jay, na parte da história, teoriza a identidade do ninja fantasma e os ninjas fazem planos, e a Nia se dirige para encontrar o prefeito e a Célio. E chegando perto da fábrica, o único lugar onde os prisioneiros poderiam estar, Nia observa algo que choca enormemente. Enquanto isso, Kai e Jay, procurando destruir o poder como parte do plano, lutam contra o sistema de segurança que se disfarça como cabos inanimados. Mesmo quando Cole veste Zen como Nindroid, Nia é capturada por vários Nindroids que discutem matá-la imediatamente. Na fábrica, a energia sai e o Zen disfarçado ordena que os moradores deixem e se mudem para Ninjago City, conseguindo que eles escapem. No entanto, problemas surgem quando o ninja fantasma aparece, causando caos. Aí os Nindroids descobrem que o Zen estava disfarçado. Com a ajuda de Cole, Jay e Kai, eles conseguem lutar contra os Nindroids, mesmo que Nia escape de seus captores. O ninja fantasma faz como de sempre e desaparece. Mesmo quando os ninjas escapam, eles querem garantir que o ninja fantasma vai ficar do seu lado, ou pelo menos parar de interferir. Na noite seguinte, Cole encontra o ninja fantasma saindo do lado da fábrica, expondo como Célio, a filha do prefeito, revelando que sua fumaça sobrenatural não era nada além de grânulos de fumo. Cole é atacado por Célio, mas consegue subjugar e negociar com ela. Com sua aldeia em perigo, Célio finalmente decide aceitar a ajuda dos ninjas, superando sua raiva pela sua ausência inicial. No dia seguinte, os ninjas preparam sua fase final de seu plano antes de Célio seduzir o General Crypto e o resto dos Nindroids para North Roads. Enquanto os Nindroids exploram a floresta em busca dos aldeões, os ninjas emboscam com várias armadilhas que tinham criado. Apesar de seu fracasso, Crypto jura que ele vai se vingar do prefeito de Célio, apenas para revelar que já tinha resgatado seu pai. Derrotado, Krypton escapa. Mesmo quando os protagonistas se reencontram, Célio explica como depois de ver os ninjas lutar há algum tempo, ela se inspirou neles para se tornar uma ninja ela mesma, treinando todos os dias, inventando seus
paletes de fumaça e outras coisas. Antes que ela pudesse começar suas aventuras, no entanto, os Nindroids capturaram Celion e seu pai, mantendo-os prisioneiros. Felizmente, Celion conseguiu descobrir uma saída uma noite, enquanto seu pai dormia, mas temendo o destino de seu pai se ele fosse capturado. Escolheu não lhe dizer, deixaria regularmente a fábrica todas as noites para lutar contra os Nindroids, como ninja fantasma. No entanto, apesar de seu sucesso aparente, Celion revela que as peças de Nindroids estavam sendo fabricadas eram inúteis. Kou chega à conclusão de que o Overlord assumiu o controle da vida de Nun simplesmente para distrair os ninjas enquanto ele trabalhava em seu plano real. Mesmo assim, Celion e seu pai agradecem os ninjas pela ajuda e vão embora e se despedem, oferecendo ajuda no futuro. Dias depois, enquanto observava as constelações, Celion consegue a aprovação de seu pai para se tornar a ninja fantasma. Ela olha para o céu, para o cometa Arcturus, onde sem o seu conhecimento, os ninjas estão atualmente lutando contra alienígenas que mudam de forma. Dark Island Trilogia, Parte 1. Depois de investigar a Ilha Negra após o desaparecimento de vários marinheiros, Misako e Ronin são atacados por piratas no meio de uma tempestade. Algum tempo depois, o barco deles chega em Ninjago. O que está meditando há algum tempo é sentido uma ameaça crescente. Rapidamente reúne os 6 ninjas para pegar o Destiny Bald em busca deles, trazendo consigo uma caixa misteriosa no processo. Infelizmente, o grupo é pego por uma tempestade no caminho para a ilha, que os dispersa. Kai, acordado no que parece ser um vasto deserto, o acorda enquanto o Balt é danificado apenas para Lloyd aparecer sendo perseguido por um grupo de gorilas furiosos. Depois de evitá-los, tio e sobrinho colocam o Balt em condições de navegar e começam a navegar o rio acima, com observando que a influência da matéria negra parece estar fortalecendo ao redor deles e em suas anotações de diário. Em outro lugar, Jane acorda no Man's Bluff, encontra seus comunicadores inativos, então começam a procurar pelos outros. Eles logo se deparam com uma visão inesperada: os piratas que atacaram Misako e Ronin, que por acaso são os membros da tripulação do Nadakan. Embora apenas Jay e Nia se lembram dos acontecimentos de seus encontros anteriores, devido ao desejo de Jay. Os piratas capturaram Ronin, que revela que foi forçado a sair do navio apenas para que eles desaparecessem junto com a Misako. Enquanto os ninjas e os piratas lutam, o Leviathan aparece e agarra Ronin. E Nia ordena que Jay detenha os piratas enquanto ela lida com ele. No entanto, ele ajuda a libertar Ronin e o ladrão revela seu novo mecha e ajuda Nia a expulsar a fera marinha. O trio então partiu em busca de Misako. Dark Island Trilogia, Parte 2. Lloyd e Yu continuam sua jornada subindo o Rio das Trevas, apenas para perceber os efeitos da matéria negra sobre o meio ambiente e serem eles próprios afetados por ela, com Lloyd abusando de seus poderes antes de decolar sozinho em busca da Misako. É afetado de forma semelhante, com uma picada de inseto que faz imaginar uma cópia sombria de si mesmo, que provoca por causa o ninja pelos seus próprios ganhos. No entanto, o é capaz de banir essa alucinação. Enquanto isso, Zen e Kou acordam e, após encontrar um pássaro, encontram uma mina abandonada onde Misako e os pescadores capturados estão forçados a desenterrar Dark Matter. Um Lloyd enfurecido chega e começa a atacar, mas Zen e Kou conseguem acalmá-lo antes de irem atrás de Misako. Caiu sob a influência da matéria negra, mas foi purificada pela energia de Lloyd. Os piratas do céu se reúnem para outro ataque, mas os 3 ninjas que estavam aprisionados
são libertados e são auxiliados pela chegada de Ronan, Nia e Jay. Em outro lugar, Wood descobre que o vilão por trás dos problemas em Dark Island não é outro senão Klaus, o ajudante do Chen, que veio para a ilha depois de não conseguir adquirir o Baoli-chan do Nadakan, devido ao desejo final de Jay para Nadakan, tendo usado sua magia para recrutar os piratas de Nadakan. Dark Island Trilogia, Parte 3. Kai, que estava vagando perdido, é capturado por dois piratas, mas é resgatado por Kou, cuja imunidade parcial à matéria negra lhe permite argumentar com Kai parcialmente corrompido. A dupla adquire novos veículos e se sai para se encontrar com os outros ninjas, conseguindo fazê-los seguindo em direção ao Templo da Luz. Klaus agora busca usar a matéria negra para corromper o Templo da Luz, que reunirá a Ilha Negra e Ninjago como uma massa terrestre de trevas que Klaus controlará. Klaus, que escapa de U e é a bordo de Mr. Capper, enquanto os ninjas adquirem novos veículos criados por Monkey Wrench, é purificado por sua energia elementar. Infelizmente, o comboio final de Dark Matter é necessário para subjugar as defesas do Templo da Luz, e corrompê-lo já está em movimento. E a própria Dark Island está caindo no caos com o resultado das energias malignas. A equipe de ninjas se reúne. Ao chegar ao templo, os ninjas descobrem que o plano de Klaus já está bem encaminhado e são forçados a enfrentar o seu exército de sombras e os piratas do céu. Mas Zu chega e revela o conteúdo da sua caixa, o Golden Mecha de seu pai, que ele logo pilota para batalha contra o Klaus. Klaus responde criando seu próprio Shadow Mecha a partir dos membros de seu exército. E os dois se envolvem em uma batalha apenas para o Sensei sair vitorioso. A fusão de Ninjago e a Ilha Negra é interrompida e o Templo da Luz é restaurado em sua glória original. Um vórtex atrai Klaus, relutante em aceitar a ajuda de seus inimigos para o submundo, com os piratas do céu capturados e o equilíbrio restaurado. Por enquanto, os ninjas comemoram sua vitória. No entanto, depois de retornar, Ninjago o observa em seu diário que sente outra ameaça no horizonte, algo envolvendo a mãe e o pai de Kai e Nia, e os dois gêmeos que ele acreditava terem sido perdidos no tempo. Capítulo 1. Vila das Duas Luas. Garmadon estava dormindo, quando viu alguém a chamar por ele. Exigiu que quem o chamava se mostrasse, e deu de frente a frente com uma contraparte sua, o Garmadon Sombra. Os dois Garmadon começaram a lutar um contra o outro, com o Shadow Garmadon zoando por ele ter falhado com todos os papéis que desempenhou. Garmadon respondeu que ele era um conquistador e desferiu-lhe o golpe final. O Garmadon Sombra disse que tinha perdido e Garmadon sorriu, perguntando se ele tinha perdido, mas logo viu que sua própria espada partiu em pedaços e ficou incrédulo, com o Shadow Garmadon falando que era a única pessoa que poderia o derrotar. Garmadon gritou de fúria e depois acordou em um suspiro, recuperou e lembrando que era apenas um sonho, e viajou durante o resto do dia. À noite encontrou um lago e montou um acampamento, pensando em como a floresta parecia ter olhos, quando ouviu um rugido. Um urso estava a atacar uma menina e sua mãe. Garmadon soltou para a batalha pelas costas e tentou usar os seus poderes, quando o urso enfureceu ainda mais. Os dois viram como seus poderes não faziam mais do que meras faíscas e o urso atirou contra uma árvore. A mãe e sua filha, tentando ajudar, tiraram bolotas para distrair o urso. Garmadon cortou, então a árvore caiu em cima do urso e o urso fugiu. A mãe e a menina agradeceram o Garmadon por ter ajudado e convenceram ele a voltar para a cidade em troca de um banquete em sua homenagem. Uma presença sombria e misteriosa observava enquanto ele carregava a mãe que havia machucado a perna.
Dois homens, Renzo e Kenzo, estavam discutindo sobre quem era o culpado pelo destino da aldeia por não ter barris suficientes de chá e de 2 luas para os corvos vermelhos, quando um aldeão anunciou que Min e Saiko o haviam salvado. Depois de uma pequena discussão sobre o paradeiro deles, Garmadon observou surpreso que Renzo entrega uma xícara de chá a Saiko e isso o curou. Garmadon recebeu uma xícara de chá também e os seus poderes voltaram. Destruindo uma das paredes da vila, Kenzo, Renzo, Saiko e Min levaram Garmadon para onde elas produziram chá e contaram sobre os poderes do chá e o problema de Kuma e dos ursos que guardavam a floresta. Em troca de derrotar Kuma, os irmãos ofereceram Garmadon sua carroça cheia de chá. Enquanto Garmadon investigava os barris de chá, os irmãos sussurravam nas suas costas sobre o que aconteceria com os corvos vermelhos. Garmadon começou a rir quando os irmãos pensaram que a aldeia provavelmente ia ficar bem e todos riram. Mas então Garmadon bebeu um barril de chá e afirmou que Ninjago finalmente seria dele. Fora da vila, Ultraviolet viu a destruição que Garmadon fez e partiu para uma estrutura misteriosa, e lá ela anunciou a Lord Mogra que Garmadon voltou. Lord Mogra então questiona a Ultraviolet se isso mudou alguma coisa à lealdade, e ela respondeu sem hesitação que não. Isso o satisfaz e ele proclamou que enquanto os filhos de Garmadon estiver fora, os corvos vermelhos voariam para sempre. Capítulo 2 Kuma. Garmadon está nas montanhas de altura impossível, com uma vista para as nuvens. Ele tira o capacete e o desce as escadas atrás dele. O diz que salvar a cidade é um hábito estranho para um senhor da guerra conquistador, e Garmadon responde que não pode governar uma terra de cinzas. O se recorda que se colocou ao lado do bem para derrotar os Onis, mas Garmadon diz que se colocou do lado dele próprio, não do bem. O arranca o elmo de Garmadon das mãos e atira na montanha. Garmadon fica furioso e ameaça-o por ter atirado seu capacete. O simplesmente tira o seu próprio chapéu e coloca em Garmadon, dizendo que era apenas um chapéu. O diz para Garmadon que encontrará um chapéu mais adequado para sua viagem. Diz para ele que independente do caminho que escolher, será sempre o irmão de U. Na floresta, Garmadon está encostado em uma árvore e dorme. Comandos da aldeia das 2 luas, Min se junta-se à volta dele e discute se deve ou não acordá-lo, com medo que ele se vamporize por acidente. Garmadon acorda e diz para eles levarem Kuma e não deixarem cair o chá. Bro avisa para Min para ficar atrás deles e fugir se algo perigoso acontecer. Na aldeia, Saiko grita com Renzo e Kenzo, encolhidos por deixarem Min e com Garmadon. Ela se sente melhor ao ver que Garmadon está lá para protegê-la, mas questiona se foi uma boa ideia prometer o chá dos corvos vermelhos a Garmadon. Kenzo declara que o chá é deles, e Renzo concorda, afirmando que os corvos vermelhos deveriam proteger a vida das 2 luas dos ursos em troca do chá. Kenzo declara que os corvos vermelhos os extorquiram e Renzo tenta acalmá-lo, e de repente os corvos vermelhos chegam lá liderados por Lord Mogra. Mogra pergunta se a aldeia recebeu visitantes, mas quando é recusado, pergunta novamente usando a descrição de Garmadon. Renzo admite que ter visto Garmadon, e Mogra diz que quer deixar uma mensagem para Garmadon. Os aldeões e Garmadon chegam ao covil de Kuma e veem um grande urso se aproximando da água para beber. Min presume que seja Kuma e Garmadon pula na água, nadando por baixo do urso e dando um soco nele. Garmadon pega o urso de surpresa e derruba temporariamente, declarando seu domínio sobre a floresta, desafiando os ursos próximos a lutar contra o seu domínio. Ele luta contra os ursos, mas o grande urso se levanta e o devora. Bro joga um cano na boca do urso no momento em que ele fecha a mandíbula, prendendo Garmadon lá dentro. Garmadon encontra sua contraparte Shadow atrás dele. Shadow Garmadon diz a Garmadon que ele está lá porque ele o invocou. Garmadon com raiva acusa ele de roubar o seu poder, mas ele diz que Garmadon não pode acessar o seu poder pois sua alma está dividida.
Para acessar o seu verdadeiro potencial, ele tem que se submeter a ele. Garmadon recusa e bebe o chá. Garmadon solta da boca do urso e em sua forma Oni e atinge o urso com uma explosão de seu poder. O urso recua derrotado e todas as perguntas se venceram, até que o chão começa a tremer e todos os ursos próximos se curvam. Kuma sai da caverna e os questiona com raiva por sua audácia de machucar o seu bando. Garmadon ataca e o joga nas rochas e ele queima os lírios grifos próximos, fazendo rugir de raiva. Ele evita os ataques dela por tempo suficiente para que o teto da caverna desmoronasse em cima dela. Tendo feito o que lhe disseram, ele exige o que levem de volta à aldeia para que possa reivindicar sua recompensa. De volta à vila, Lord Mogra e os Corvos Vermelhos queimam a Vila das Duas Luas. Capítulo 3 – Pecados do Passado. No caminho de volta para a Vila das Duas Luas, o grupo de caça de Garmadon conta para ele enquanto ele come, mas eles acabam parando. Enquanto Garmadon os questiona, Min aponta que a vila está sob ataque. Antes de atacar, preocupada com a sua mãe, ao entrar na vila em chamas, Min tenta olhar ao redor, apenas para ser agarrada por Kenzo antes de qualquer um dos Corvos Vermelhos a aviste. Enquanto Kenzo planeja tirar ela e a si mesmo da aldeia, Min se recusa e corre para encontrar sua mãe. Killon, junto com Chopper, Meron e Francis, estão ameaçando Saiko, que nocauteia Francis antes de Min entrar em sua casa, apenas para ser agarrado por Killon, mas Garmadon impede antes que ele pudesse fazer qualquer coisa com ela. Killon, assustado com a presença de Garmadon, tenta explicar a situação, apenas para Chopper e Meron falar e dizer que eles não servem mais a ele. E o Garmadon imediatamente expulsa os dois. Membros dos Corvos Vermelhos, incluindo Ultraviolet, ficam chocados ao ver o seu ex-senhor olhando para eles. Antes de exigir que a Ultraviolet se explique, ela diz que após a queda do poder do Garmadon, se tornaram meros bandidos e tentaram roubar bancos e causar o caos, apenas para serem agarrados pelos ninjas enviados para a prisão de Cryptarium, onde esperaram pelo Garmadon, mas ele nunca apareceu. Então, quando viram a notícia que o Garmadon estava envolvido na derrota dos Onis, eles se sentiram abandonados pelo seu senhor. Aí depois eles causaram um motim, que começou quando Killon se jogou no almoço do Capitão Soto na TV, antes de serem libertados por Lord Mogra. Capítulo 4 – A Cobra no Jardim. Um Garmadon mal consciente está deitado numa cratera, depois de sua batalha contra Mogra. Ele vê um Lord a caminhar na sua direção e estende a mão para ele. No entanto, era apenas uma alucinação, e a Min, que está realmente aproximada dele, fica desnorteado. De volta à Vila das Duas Luas, Mogra dirige-se aos restantes dos cidadãos anunciando as suas intenções de estabelecer a base permanente de operações dos Corvos Vermelhos na aldeia. Ele também muda o nome da aldeia para Novo Mograton. Os cidadãos se opõem-se, mas Mogra não se importa. A Ultraviolet diz que eles não conseguirão encontrar Garmadon, mas Mogra não está preocupado, pois mesmo que ele não regresse, é importante ser um chá das duas luas. Nas suas costas, Saeko mete um pouco de chá num frasco e foge da aldeia. Ela regressa ao local onde os anciões fugitivos montaram um acampamento. Saeko se mostra-se preocupada com o fato de Min não ter regressado, expressando sua desaprovação quanto à sua missão de salvar Garmadon. Min conseguiu pôr Garmadon no seu cavalo, mas ele ainda está meio que só consciente, e ele cai do cavalo e murmura a palavra Mogra. Começa um flashback que remota a batalha da floresta Beach Road durante a Guerra Serpentina. Um Garmadon adolescente exprime fúria contra um Mogra muito mais novo por ter aliado a Chen e a Serpente. Os dois começam a discutir. Mogra acaba por tentar convencer a Garmadon a ficar do seu lado. Diz a ele que as tentativas erradas de Yu só estão a prolongar o sofrimento da guerra. Mogra vê a escuridão dentro e promete que os dois podem derrubar Wu e Chen e governar Ninjago. Garmadon está quase a aceitar a oferta antes que Wu e a aliança
ciência elemental cheguem com reforços. Os filhos do primeiro mestre de Spinjitos enfrentam Mogra juntos e acabam por derrotá-lo usando Spinjitos. Mogra é capturado, mas não antes de avisar o que a cobra no seu jardim vai se tornar uma serpente. Nenhum dos irmãos entendeu o que ele quis dizer. De volta ao presente, Min montou em um acampamento e Garmadon está a divagar sobre as cobras. Min está confuso. Garmadon percebe que ele é a serpente que Mogra estava falando e ele volta a desmaiar. Min fica ainda mais confusa quando 3 membros dos Corvos Vermelhos os emboscam. Eles dizem a Min que a aldeia está em toque de recolher obrigatório quando eles percebem que Garmadon está com eles. Estão animados com a perspectiva de como Mogra recompensará eles por trouxerem Garmadon para a nova Mograton. Isto distrai-os tempo o suficiente para a presença dos comandos da aldeia das duas luas que salvam Min e Garmadon dos Motards, que levam Garmadon para o seu acampamento. Min pede para sua mãe que dê um pouco de chá das duas luas para Garmadon, mas Saeko se recusa. Ela diz que é tudo que tem e não pode acreditar que o Garmadon possa realmente fazer alguma coisa para libertar sua aldeia da queda. Min confessa que nem sequer pensou em dar o chá para ele usar sua força para salvar a aldeia, e sim para ajudar ele, pois ele está ferido. Saeko faz uma pausa e percebe que Min tem razão. Confessa que esqueceu de ajudar só por ajudar. Ela dá o chá a Garmadon e ele começa a brilhar e flutuar. Garmadon está de volta ao início de sua viagem e a dormir debaixo de uma árvore quando Garmadon Sombra o confronta. Rapidamente ele percebe que se trata de outro sonho e ele tenta assertivamente lutar contra sua própria sombra. Shadow Garmadon cede e envia Garmadon de volta para onde o seu caminho de escuridão começou, o monastério de Spinjitzu, quando a espada de Yu voa por cima do muro. O jovem Garmadon salta o muro para recuperar a espada, ignorando os avisos de Yu sobre uma cobra no jardim. O Garmadon atual grita ao seu eu mais novo para ouvir o seu irmão, mas a história desenrola como a mesma. Garmadon é trazido para fora dessa memória. Garmadon Sombrio pergunta se foi mesmo assim que o dia se passou, com tentando avisá-lo do perigo. Garmadon pergunta se isso realmente importa, pois sempre foi suposto ele seguir o caminho das trevas. A sombra diz a ele que esse caminho já foi trilhado e agora ele pode escolher o caminho que ele quiser. O Garmadon criança aparece e pergunta por que ele ainda anda com ele. O Garmadon atual diz que ele não sabe e o seu criança diz: esse é o primeiro passo para curar um coração dividido. No mundo real, o corpo do Garmadon continua a brilhar. Por fim, Min chama o nome dele e ele volta e olha para a criança, pronto para ajudar a libertar sua aldeia. Capítulo 5 Começos. Kilo lidera alguns Corvos Vermelhos para assustar os ursos da floresta, proclamando que agora é deles e a cidade de Ninjago será a próxima. Inseguro desde a noite passada, Garmadon pretende partir quando Kenzo, Renzo, Saeko e Min e os comandos da aldeia das duas luas se aproximarem dele. Ele acredita que eles querem que ele agradeça e diz que não deveriam esperar por isso. Mas Saeko o tranquiliza que Min só queria devolver o chapéu em vez de guardá-lo para si. Garmadon então fala sobre não querer ajudá-los contra a luta contra Mogra e salvar a vida das duas luas, mas Renzo e Kenzo acreditam que é melhor ele não se envolver. Aceitando a opinião deles, Garmadon se despede deles e começa a sair, apenas para mim alcançá-lo e abraçá-lo, antes de dizer que ele não pode evitar o mal e ele não precisa ser mal para sempre, esperando que ele encontre novamente quando a situação estiver resolvida. Enquanto caminhava pela floresta, Garmadon é encontrado pelo urso com cicatriz com quem ele tinha lutado. Acreditando que estava de volta para se vingar, Garmadon se preparou para revidar antes de parar quando percebeu que o urso tinha ferimentos recentes, marcas de motocicletas por todo o chão e muitos ursos se escondendo atrás das árvores com medo, fazendo Garmadon perceber que o urso com as cicatrizes estava apenas defendendo sua casa. Em seu acampamento, os comandos das duas luas tentam traçar um plano para libertar a vila, já que Brawl pretende usar dinamite para explodir uma parede. No entanto, Garmadon montado no urso com a cicatriz chega com uma matilha de urso, dizendo que ele tem ursos melhores para isso. Enquanto me questiona Garmadon por que ele está ajudando novamente, Garmadon afirma que é só para se vingar de Mogra. Brawl faz explodir o local. Depois de fazer,
Kuma sai furioso e pergunta quem o libertou, mas fica surpreso por ver ursos e humanos trabalhando juntos. Saeko explica a situação com os Corvos Vermelhos e pede ajuda. Kuma recusa porque os aldeões estavam aliados com um Oni como Garmadon. Garmadon tenta então convencê-lo recebendo uma garra do urso, colocando-o à frente para proteger Min e Saeko. Surpreso por ter protegido as duas, Kuma aceita ajudar os aldeões. Min pede desculpa pela intrusão na floresta e o urso aceita. Pergunta o que vai acontecer com Mogra. Garmadon apenas pede para que tome conta dela. No seu quartel-general na aldeia, Killua informa Mogra sobre a pacificação na parte oriental da floresta, enquanto Mogra envia Ultraviolet para encher uma carroça com chá das duas luas. Mogra sai do quartel-general e vê ursos comandados por Garmadon e os aldeões, prontos para retomar a aldeia. Mogra tenta zoar com Garmadon, perguntando se ele vai jogar ursos neles, mas Garmadon vai contra ele, destruindo a ponte onde eles estavam. Furioso, Mogra começa a beber duas luas, enquanto o resto dos aldeões montam nos ursos, os Corvos Vermelhos montam em suas motos, dando início à batalha final pelo controle da aldeia. Lentamente, os Corvos Vermelhos estão a perder, ao que depois de Killua, Ultraviolet e outros dois motoqueiros tentarem atacar Kuma, e este é derrotado facilmente. Ultraviolet pede todos que corram pelas suas vidas. Urso é atacado por Mogra e Garmadon percebe gritando que a luta é entre ele e os dois. Então os dois começam a lutar. Mogra diz que Garmadon sem o chá não é nada. Garmadon inesperadamente tira as esferas do seu colar, dando a Mogra, desamaziando o poder mais do que consegue aguentar. Mogra começa rapidamente a arder. Garmadon nesse momento começa a questionar ele, por que ele está aí e o que ele quer, ao mesmo tempo que lembra da sua juventude com o bebê Lloyd nas suas mãos. Neste momento, Garmadon liberta a sua forma Oni e responde à pergunta final: redenção, libertando uma poderosa explosão de destruição que acaba com Lord Mogra para sempre. No final, os ursos e os Corvos Vermelhos ajudam os aldeões a reconstruir a aldeia, embora Kuma não exclua a possibilidade de Mogra ter sobrevivido. Renzo e Kenzo afirmam que vão derrotar juntos da próxima vez. Nesse momento, Bron encontra um velho capacete de Garmadon e Min tenta devolvê-lo para ele, mas Garmadon já foi embora, deixando um bilhete de despedida onde pede que ela leve seu capacete caso o encontre. Finalmente, Garmadon contempla a vila pela última vez, saindo finalmente para continuar sua jornada sem saber o que o destino aguardava na cidade de Ninjara. Irmãos Spinjitzu, livro 1, A Maldição da Joia Olho de Gato. Prólogo. No monastério de Spinjitzu, U faz o treino dos ninjas no meio da chuva. No entanto, quando Jay pega o guarda-chuva, U pega para impedi-lo de usá-lo. Curiosos, Lloyd e os outros ninjas perguntam a U sobre o guarda-chuva, ou então faz o ninja ir com ele até seu quarto para que ele possa contar a história sobre um guarda-chuva que também era sobre a primeira jornada entre ele e Garmadon. Capítulo 1. A jornada começa. Depois que o Garmadon derrotaram as Firas, seu pai ficou furioso e se recusou a falar com eles por muitos anos, até que um dia ele decidiu os perdoar, enviando eles para uma missão para redimir, para encontrar um chá especial para ajudar a purificar o Garmadon. Antes do nascer do sol, U acordou Garmadon e acabou tendo que jogar um balde d'água nele quando ele se recusou a sair da cama. Eles partiram depois e pararam em uma aldeia para comer no caminho. Então eles continuaram em direção ao norte e chegaram a uma floresta com uma forte neblina. U sugeriu que eles caminhassem, mas Garmadon achou que demoraria muito e os dois seguiram para a floresta. Logo U reclamou que não conseguiria ver, mas Garmadon disse que era para continuar andando em linha reta e parecia haver um semáforo à frente. U respondeu que as luzes pareciam olhos e Garmadon respondeu que provavelmente era imaginação, mas antes que pudessem terminar, uma fera com olhos brilhantes e muitos dentes afiados saltou por cima deles. Capítulo 2. O Ninja Misterioso. Os meninos se esquivaram da criatura, discutindo sobre que tipo de monstro era. Eles tentaram usar Spinjitzu em seguida, mas o monstro acabou atacando eles facilmente. Eles tentaram usar Spinjitzu novamente, mas o monstro agarrou os dois, um em cada pata,
e se preparou para fazer uma refeição com eles. Enquanto os meninos lutaram para descobrir como escapar, Al caiu do céu e atacou o monstro. O monstro saltou sobre eles ambos e viram que era uma mulher com um uniforme de ninja, que estranhamente parecia ter orelhas de gato. Eles observaram atacar a criatura com um guarda-chuva e ficaram surpresos quando ela começou a usar espinjitos. Ela circulou ao redor do monstro várias vezes e finalmente jogou o monstro nas árvores com seu guarda-chuva, que fugiu latindo. O vento que a mulher criou com seu espinjito disparou neblina. Os meninos puderam ver claramente suas feições felinas. Mas quando o agradeceu e perguntou quem ela era, ela desapareceu entre as árvores. Capítulo 3 – Ataque dos Guerreiros Verdes. Após o seu desaparecimento, os dois perguntaram com entusiasmo quem ela era. Conversaram sobre suas incríveis habilidades. Garma sugeriu ir atrás dela para descobrir como ela sabia usar espinjitos. Mas um rugido mudou suas decisões e eles saíram da floresta. Eles finalmente chegaram a um riacho e, sem sinais de problemas ao longo do caminho, se acamparam ali mesmo. Ao redor da fogueira, eles comeram e conversaram mais sobre suas impressões sobre a gata e se deveriam ter ido atrás dela. Em seguida, eles fizeram turnos durante a noite e continuaram no dia seguinte. Algum tempo depois, eles chegaram a uma montanha gigante e estavam apenas começando a subir ao redor dela, quando uma dezena de guerreiros vestidos de verde os atacaram por trás. Os irmãos tentaram cumprimentá-los, mas os guerreiros continuaram a se aproximar. Eles então decidiram enfrentar 6 guerreiros e uma batalha começou. O selecionou sua parte dos guerreiros e perguntou ao 6º guerreiro quem eles eram e por que os atacaram. Mas antes que ele pudesse responder, mais guerreiros entraram correndo e os irmãos decidiram fugir. Eles correram sobre rochas e não avistaram um penhasco à frente até que fosse tarde demais e caíram na ravina. Capítulo 4 – Nineko. O agarrou uma pedra e viu que seu irmão também havia conseguido encontrar uma. Eles começaram a se perguntar como iriam sair dali, até que alguém os chamou. Eles olharam para cima e viram a gata ninja diante, segurando seu guarda-chuva para eles. Garmadon saltou primeiro e os seguiu, mas ele colidiu com o Garmadon ao fazer isso, fazendo a gata ninja rir. Ao que o Garmadon perguntou o que havia de tão engraçado, ela falou que estava pensando que estava lidando com 2 mestres de espinjitos. O agradeceu antes que Garmadon pudesse reclamar mais. Eles trocaram cumprimentos com um ninja gato se apresentando como Nineko. O de repente se perguntou para onde foram os ninjas verdes, e Nineko riu dizendo que os bandidos foram embora quando perceberam que os meninos não eram ameaça para eles. Ela começou a sair, mas Garmadon a impediu perguntando se ela poderia ensinar de alguns de seus movimentos. Ela zombou disso, pois considerou isso uma perda de tempo, mas Garmadon mencionou que seu pai era o primeiro mestre de espinjitos. Ela os convidou para virem, pois ela também tinha sido treinada por seu pai. A curiosidade levou a melhor sobre os dois e eles seguiram Nineko até sua casa. Enquanto ela preparava um chá, o e Garmadon fizeram algumas perguntas sobre o seu treinamento, algumas das quais ela disse que não poderia prometer que ia responder. As perguntas terminaram quando ela trouxe 2 xícaras de chá para eles e ofereceu um acordo para ensinar a eles seus movimentos, que ela chamava de Ketjitsu. Garmadon concordou rapidamente, embora Uli disse que dependia muito do favor. Nineko disse que procurava a joia do olho de gato que os bandidos que os irmãos chamavam de guerreiros haviam roubado dela. U perguntou por que ela não poderia roubá-la. Nineko disse que os bandidos colocariam uma proteção mágica ao redor da joia para evitar que os gatos alcançassem, mas se ela os treinasse adequadamente eles poderiam roubá-la para ela. Ela então perguntou se eles concordaram com o acordo. Depois de pensar um pouco, os irmãos aceitaram o acordo. Capítulo 5 – A arte de Ketjitsu. Nineko então os enxutou para fora para que ela pudesse tirar uma soneca. O e Garmadon esperaram o nascer da lua para começar o treinamento. Quando a primeira lua nasceu, ela saltou de sua casa da árvore. O treinamento começou. Eles praticaram equilíbrio em lugares perigosos, saltando bem alto com a ajuda de espinjitos e aterrissando silenciosamente no chão. Com o tempo, eles melhoraram e importunaram a Nineko para contar mais sobre sua história. Embora o que tivesse menos satisfeito, Nineko até prometeu que contaria o resto da história quando eles dominassem Ketjitsu. O ainda era persistente, para grande aborrecimento de Garmadon, e Nineko lembrou como seu pai
a acusou de roubar uma de suas katanas. Embora ela não tinha feito isso, ela viu que ele não veria como nada além de um pequeno ladrão que ele havia resgatado, então ela deixou treinando sozinha. Enquanto Wu gaguejava pedindo desculpas, ela pulou em sua casa na árvore e Garmadon deu um soco no braço de Wu, repreendendo por sua curiosidade imprudente. Capítulo 6. Ninja ou feiticeira. No início, os irmãos desconfiaram das palavras do guerreiro, mas depois de verificar o perímetro e ver que ele ainda não havia mentido para eles e permitir que ele falasse, o guerreiro se apresentou como Dylan, um dos membros da antiga Ordem de Félix, e seu dever é guardar a joia do olho de gato. Ele também mencionou a busca de Nineco pela joia da imortalidade com a ajuda da feiticeira negra e se ofereceu para levá-los ao templo para obter provas. Com isso, Garmadon pensou que ele estava inventando uma história e disparou que deveriam amarrá-lo. No entanto, Wu não entendia por que os guerreiros não vendiam a joia para lucrar como ladrões, como Nineco lhe disse. Então Wu disse para Dylan que queria ouvir mais, fazendo com que Garmadon voltasse atrás com sua promessa para Nineco. Os dois discutiam mais um pouco antes que Garmadon partir para a volta de Nineco. Capítulo 7. Em busca da imortalidade. No caminho de volta, Garmadon admitiu para si mesmo que Wu poderia estar certo, e se estivesse, teria sido muito ruim se Nineco conseguisse a joia. Mas ele não queria que ele estivesse certo. Assim que ele entrou na casa da árvore de Nineco, ela disse que ele falhou, mas Garmadon explicou o que aconteceu e não acreditou nas histórias, satisfeita por ele ter voltado para ela. Ela preparou um chá para que eles pudessem conversar. Depois que o chá ficou pronto, ela confessou que o que o batidor disse era uma grande parte verdade, e que ela era uma feiticeira. Garmadon percebeu que ela confiava nele, então decidiu ficar para ouvir, mas embora uma parte de seu cérebro dizia para ele fugir. Ele seguiu em frente, concordando silenciosamente consigo mesmo. Enquanto Nineco lhe contava o que ela fez depois que seu pai a traiu, ela prometeu que se tornaria mais poderosa que ele, e descobrindo sobre a magia negra e aprendendo sobre a joia do olho de gato, o que finalmente a levou a tentar roubá-lo. Mas quando Garmadon hesitou em concordar em cumprir sua promessa para ela, Nineco agarrou com seus fios de cabelo e Garmadon foi forçado a assistir a magia negra vindo até ele. Capítulo 8. O Templo dos Guardiões das Joias. De volta ao rio, Wu pensou em pular atrás de Garmadon, mas decidiu deixá-lo ir. Dylan então levou-o de volta ao templo, onde mostrou brevemente o local antes de encontrarem Adara, um dos outros guardas. Ele logo saiu para organizar o exército para proteger a montanha. Enquanto Dylan levava Wu até a biblioteca para conhecer Komala, o seu líder, Komala fez o olhar para a fumaça e contou a história de busca da Nineco pela imortalidade. Como ela a derrotou quando ela voltou para a montanha, como Nineco tentou enviar mais humanos e criaturas atrás da joia. Após a história, Dylan e Wu correram para a montanha para interceptar Nineco e Garmadon. Eles encontram Adara, como mais guardiães lá, que eles disseram que seu batedor viu Nineco e Garmadon chegando. Quando eles chegaram, Wu tentou dizer a Garmadon que ela não era confiável, mas Wu e Dylan perceberam que Garmadon estava sendo controlado por magia. Wu então exigiu que Nineco libertasse seu irmão, que ela não ia conseguir derrotar todos eles. Em resposta, Nineco disse que ele estava certo, mas eles não estavam sozinhos. Ela abriu seu guarda-chuva e da chuva verde caiu um exército de gatos feitos de chuva e levantou-se do chão. Dylan avisou a Wu que eles não eram apenas gatos de chuva, mas sim os lendários guerreiros de Félix. Capítulo 9. Pegue a joia. A batalha começou quando Nineco ordenou que os guerreiros felinos atacassem. Ou então ouviu Nineco comandar Garmadon para buscar a joia para ela. Então usou o Ketjitsu para pousar na frente de Garmadon. Ele tentou dizer a Garmadon que deveria ir com ele ao templo, mas Garmadon jogou de lado e correu para a montanha. Ainda fortemente preso pelo feitiço, o levantou e correu atrás dele. Ao seu redor, os guardiões dos guerreiros felinos estavam envolvidos em suas próprias batalhas. Wu percebeu que ele era o único que poderia parar Garmadon. Logo, Garmadon alcançou a base da montanha e usou Ketjitsu para pular as estreitas cunhas de rocha que se projetavam, com o seguindo atrás dele, implorando para que ele parasse. Garmadon chegou no primeiro ao topo e encontrou dois guardas esperando por eles. Eles atacaram ele, mas Garmadon os derrotou facilmente e foi em busca da joia. Wu correu e os dois lutaram pela joia. Só então as rochas abaixo de seus pés desmoronaram.
e todos eles caíram da montanha. Ambos usaram espírito para pousar com segurança e retornaram à luta. Quando eles se separaram, U percebeu que estava com a joia e Dylan e Adara soltaram para distrair Garmadon enquanto U levava a joia de volta para a montanha. Mas antes que pudesse começar a subida, Nineko pousou na sua frente, mas parou quando chegou na mesma ravina que caiu antes. Nineko então veio atrás dele e exigiu que ele entregasse a joia. De repente, Garmadon saltou do nada e lutou contra U pela joia novamente. A joia caiu de suas mãos e Nineko agarrou, alegando que a joia finalmente era dela, mas Garmadon gritou que precisava pegar a joia e atacou Nineko. A joia voou de suas mãos e U mergulhou em sua direção. Nineko então saltou para a joia, gritando que era dela, mas ao fazê-lo escorregou nas pedras e caiu na beira da ravina. U correu, mas já era tarde demais. Ele olhou para ver se ela havia conseguido agarrá-la, mas ouviu um grito de Garmadon pedindo a joia mais uma vez enquanto se lançava. Capítulo 10. O feitiço foi quebrado. U correu para longe da borda, mas logo foi cercado por Garmadon e gatos da chuva. Ele tentou implorar mais uma vez para que Garmadon parar, mas ele ainda estava sob o feitiço. Antes que U pudesse lutar, Komala apareceu e expulsou os gatos da chuva, e ela dissipa o feitiço de U, e os guardiões se reúnem, discutindo sobre Nineko e o resultado da batalha. Quando U entregou a joia a Dylan, este se perguntou se ele poderia levá-la até o topo, já que eles subiram a montanha muito rápido. Garmadon então arrancou a joia dele e correu com U até o topo da montanha. Epílogo. A chuva parou e o sol brilha. Depois que o terminou a história, os meninos perguntam como foi e quando foi essa história. Eles então decidem treinar ao ar livre, com Jay sugerindo que façam com o gato da chuva. Apesar de U avisá-los, Jay sai correndo com o guarda-chuva de qualquer maneira, com o resto dos ninjas seguindo atrás. Mas eles observam e ficam encharcados quando ele finalmente o abre, pois apenas uma verdadeira feiticeira pode realmente invocar gatos da chuva. Nia então pergunta a U o que aconteceu com o resto da jornada, ou então diz que isso é histórias para outro dia.